Pois é, hoje é o dia 10 de janeiro de 2019, né? Aqui em Piriba a temperatura está melhor, deve ser umas 7 da noite já, não? Quer dizer, com o horário de verão tá agradável. O que acontece? Pois bem, como dizia o Paulo Francis, o falecido e saudoso jornalista que ele fez uma transição interessante. Ele era um cara de esquerda, comunista, trotskista, tá? E já nos anos 70 ele fez uma transição para a direita, né? Eu não digo que ele tenha se tornado conservador, ele era um homem de direita, ele se tornou um homem de direita, quando se faleceu nos anos 90, era um cara bem direitista. Ele disse uma vez assim, a melhor propaganda anticomunista é deixar um comunista falar. De certa forma, isso funciona para o PT, funciona para as lideranças do PT. Tá? Ora, a Gleisi Hoffmann foi lá, na posse do Nicolás Maduro. Ou seja, estamos falando da presidente do Partido dos Trabalhadores. Tá? O que ela fez demonstra o que o partido dela defende. Tá? Qual que é a proposta do partido dela para o país? Tá bom? Um partido que sofreu 3 grandes derrotas nos últimos anos. O impeachment da ex-presidente, a prisão de Lula e, recentemente, a derrota para o Jair Messias Bolsonaro. Né? Uma derrota vergonhosa, na minha opinião, porque perderam para alguém que eles sempre subestimaram, que eles sempre consideraram que não tinha condições de vitória. Né? E agora é isso. Agora ela foi lá, toda cheia de razão, né? Porque segundo ela, o atual governo está de alguma forma discriminando o governo que era deslegítimo da Venezuela, né? Foi lá mostrar o apoio ao socialismo bolivariano. Ou seja, não tem propaganda contra melhor do que essa, tá? Se você é daquela turma que acha que o Haddad representava algo, tinha algum ponto positivo pro Brasil, meu, ó, ou você é ingênuo ou você é um otário, tá bom? É isso. Se você acha que na eleição passada os dois candidatos do segundo turno ambos tinham pontos positivos e negativos, sinto muito. Mas na questão do Haddad, olha, ó, olha o que a presidente do partido dela está defendendo. Tá? Posse do Nicolás Maduro. Posse de alguém que qualquer pessoa que observar um pouco sabe que é um ditador. Sabe que aquilo não é mais democracia. A oposição não tem voz. Pessoas têm fugido do país não é só porque estão passando fome, também por questão política. Porque não pode criticar o governo. Não podem criticar o governo, tá bom? Não pode discordar dele. Ao contrário, acontece aqui. Né? Tem aqueles retardados de plantão que ficam dizendo, estão repetindo, que vão chegar, um dia eles vão falar, eu avisei, Bolsonaro venceu, olha só o que aconteceu. A presidente do Partido dos Trabalhadores vai lá na posse do Maduro e vocês conhecem. Onde está a ditadura? Onde está o regime do qual as pessoas fogem? Tinha retardado aí dizendo que o risco era do Bolsonaro transformar o Brasil numa Venezuela. É, o risco, não? É. O Maduro falando um monte contra o nosso governo. O nosso governo. Antes mesmo desse começar. Né? Mas o problema é o Bolsonaro. Venezuelanos fogem todo dia através da fronteira. Pra cá. Mas o problema é o Bolsonaro. Tá? Dizem que a capital da Venezuela, Caracas, está se despovoando. Tá? As pessoas fugindo em massa de lá. Mas o problema é o Bolsonaro. Tá? O país que foi considerado o mais próximo da América do Sul, literalmente quebrado. Dependendo de hoje do dinheiro que imigrantes estão mandando para lá. Fortemente dependente desses recursos. Mas o problema é o Bolsonaro. Não tem nada demais, né? Não tem nada demais a Gleisi Hoffmann ir para lá. Né? Para aquela turma que acha que a vitória do Haddad poderia trazer algo positivo ao Brasil, talvez isso lhes ensine alguma coisa. Talvez isso mostre para as pessoas o que de fato está acontecendo. Talvez demonstre para elas o que a liderança do partido do Lula defende para o Brasil.
É isso. Basta ver o que está acontecendo lá. A melhor propaganda antipetista é o que pessoas como a Glaze fazem, têm feito e seguirão fazendo, tá bom? Ela não é ingênua, tá? Ela está apenas fazendo aquilo que ela acredita que é certo, tá bom? Vamos colocar essas coisas, vamos dar um desconto para ela. Ela está apenas fazendo o que ela acha que está certo, tá bom? Ela acha que não tem nada demais de lá. Nada demais dizer que reconhece como legítima uma ditadura como a venezuelana, mas é claro, ela vai dizer que não é ditadura. Ela vai dizer que o pleito foi correto, que não teve irregularidade, né? Uma enorme taxa de abstenção, acho que foi 70% de eleitores que não compareceram, rolo só. Gente que não acredita mais no processo político, né? Que preferiram migrar a permanecer naquilo lá, né? Pois é. Cada um tira suas próprias conclusões. Eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo e vai gostar. Inclusive aqueles que acham que o Haddad seria grande coisa, mas aí que tá. Para essas pessoas eu pergunto, você gostaria que o Brasil seguisse o modelo venezuelano? Você gostaria que a Venezuela fosse um exemplo para nós? A Venezuela de hoje? Não a do passado, quando era um país próspero para os padrões latino-americanos? Aí é que tá. Pensa bem, mas eu sei que é difícil, né? Porque é complicado, né? É complicado entender isso. É difícil se afastar do discurso petista. É complicado porque é um discurso muito agradável para certos ouvidos, né? É difícil. É muito difícil. Os cara têm muita conversa, né? Tem muita lábia, né? Tem lá todo aquele papinho furado, né? Papinho que, é claro, não resiste a uma análise de fundo, né? Porque, veja bem, o cara chega pra você, o cara é petista roxo, e chega, Bolsonaro é fascista. Aí você fala, Bolsonaro é fascista. Eu nunca ouvi falar de fascista que fala em facilitar para as pessoas terem armas em casa. Mas o cara é fascista. Porque todo fascista, por tradição, é contra a população civil ter armas em casa. Mas o cara é fascista. Claro que você fala isso para um pilantra desse aí, ele vai fazer né, toda uma narrativa, né, para tentar desconstruir, tentar dizer, mas são os fatos, né? Os fatos que ele não pode desmentir. Eu sei. Se você não votou no Haddad, é difícil entender o que eu tô querendo dizer. Se informe um pouco mais. Deixe de ser babaca, vai se informar um pouco sobre o que está acontecendo na Venezuela. Se informa, tá? Vai, procure informação. Faça esse esforço aqui na internet e vai se informar sobre o que é a Venezuela hoje e sobre o que a Venezuela era no passado, tá? Faça esse favor para você mesmo. É o que eu te dizer, pessoal, e até mais.